Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bem, a gente vai ver hoje, então, né, o grupo 5, capítulo 13, relação entre ser humano e a água. Antes de começar a aula, eu sempre dou o meu bom dia, amadinhos, espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá. Nós vamos falar primeiro, né, para que a água serve, né, para qual é a finalidade, quais os tipos de consumo da água, né. Então, o uso prioritário da água para o ser humano é a hidratação, ou seja, para a gente beber. É muito importante a gente sempre se manter hidratado, né, para todas as funções do nosso corpo. Então, o uso prioritário é o consumo, ou seja, você beber água. Mas também a gente usa água para outros fins. Quais são, professor? Preparar os alimentos, fazer a higiene pessoal, escovar o dente, tomar um banho, limpar a casa e irrigar as plantas. Bem, o consumo de água ele é visto, né, a partir desse gráfico e a gente consegue perceber o quê? Para o consumo doméstico seria essa parte, né, do gráfico, seria uma grande quantidade, né, de consumo. O consumo maior, né, estão nas indústrias, como a gente consegue perceber, e em segundo plano, né, está para o consumo na agropecuária, ou seja, para a criação de porquinhos, como está o exemplo ali no gráfico. Bem, é muito importante a gente ver como a água está inserida nas civilizações, ou seja, né, os sistemas de abastecimento de água foram criados em razão do aumento das populações humanas. É muito importante ver que esse aumento da população é importante que os governadores tenham consciência de fazer o saneamento básico. Professor, o que é o saneamento básico, né? São medidas que devem ser adotadas pelo poder público, ou seja, né, pelos governantes. Mas quais são essas medidas, né? Acesso, né, fazer com que a população tenha acesso à água de qualidade para as atividades. É importante fazer, né, a coleta e tratamento dos resíduos e dejetos humanos, ou seja, porque é importante que eles evitam, né, a poluição e as doenças, e a limpeza pública das ruas, ou seja, tirar os lixos das ruas, porque senão tem uma grande quantidade, né, de ratos e baratas que vão disseminar várias doenças. Bem, é muito importante a gente fazer, né, ter uma estação de tratamento da água, que a gente pode simbolizar como ETA, tá? O que são as ETAs, professores? São empresas responsáveis pelo abastecimento de água nas cidades. Ou seja, a água ela é captada da natureza, em mananciais superficiais, ou seja, por rios, lagos e represas, né, ou subterrâneos a partir de poços. Aqui, né, tá uma foto, né, da estação de tratamento de água da Sabesp, ou seja, se encontra em São Paulo. Para a captação para que a água se torne potável, né, própria para o consumo, a água captada nos mananciais superficiais passam pelas seguintes etapas. Quais etapas, né? Captação, desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, fluoretação e distribuição. Professora, como é que a gente vai ver, né, isso? A gente vê a partir desses esquemas. Esse esquema aqui ele é muito bom porque mostra todas as etapas. Ou seja, né, primeiro ocorre a captação da água dos mananciais. Então é feita, né, essa captação por bombas que vão sugar essas águas dos mananciais para o interior das tubulações, né? Na entrada dessas tubulações a gente consegue ver que existem umas grades. Para que existem essas grades, tá, professor? É como se fossem peneiras que evitam a entrada de resíduos grandes, tá? Quanto maior a contaminação da água captada dos mananciais, maior vai ser a quantidade de produtos químicos necessários para o tratamento e, consequentemente, mais custoso é o processo. Nós vimos isso aqui no Rio de Janeiro, que no começo do ano a água estava com gosto ruim. Por que estava com gosto ruim, né? Porque não estava sendo feito o tratamento adequado? Não, viram que nos mananciais estavam tendo derramamento de esgoto. Então esse esgoto faz com que a água não venha limpa, então acaba tendo um custo maior, né, para a estação de tratamento, como ele acabou de falar. Então é importante, né, que esse manancial ele seja limpo, né, para que não tenha esse gosto ruim como a gente estava sentindo no começo do ano.
tá? Então, a água, em seguida, a água é armazenada em tanques, né? E recebe diversas substâncias, como o cloro, que são responsáveis pela eliminação dos seres microscópicos, ou seja, né? Bactérias que causam doenças, né? Esses seres microscópicos, né? Causam doenças. Esse processo, né, de adição do cloro é chamado de desinfecção. Também são misturadas algumas substâncias que formam aglomerados, tá? De sujeiras flutuantes, facilitando sua retirada. Quando a gente joga, né, essas substâncias e formam, então, né, esses aglomerados, a gente chama isso de coagulação. Em seguida, né, a água vai para um outro tanque e nesse tanque existem pás para a agitação da água, onde são misturados mais substâncias que agregam partículas de sujeira em grandes flocos. Então, vão formar esses flocos de sujeira, que é chamada então essa etapa de floculação. No próximo tanque, né, a água é mantida em repouso para que os flocos de sujeira se depositem no fundo, tá? Formando o lodo, ou seja, então esse processo que a água fica parada, esses flocos eles descem, é chamado então de decantação. Então a água livre do lodo é encaminhada para uma etapa seguinte, tá? Na outra etapa, né, a água passa por filtros, onde vão ficar retidas as partículas que ainda não foram eliminadas. Então é chamada essa etapa de filtração. Os filtros são constituídos de materiais porosos, como areia, carvalho, cascalho, carvão, tá? No número 5, né, mais cloro é adicionado, garantindo a eliminação dos seres microscópicos causadores de doenças que possam ter restados após o processo. Além disso, é comum a adição de flúor nessa água. Então, quando adiciona-se o flúor, é importante porque contribui para evitar as cáries dentárias da população. Então, esse processo é chamado de fluoretação. Após passar por todas essas etapas que a gente viu, né, a água é mantida em reservatórios para serem utilizados. Então, essa etapa é chamada de distribuição. A água já está própria para o consumo e a água, então, vai para nossas casas para ser consumida.